terrorismo. Considerando as diferenças dos governos e a indiferença dos desgovernados, considerando o legítimo desprezo popular pelas regulamentações democráticas, expressas em pesquisas capciosas e votações sem censura, considerando que a exaustão é sumária e o futuro imutável conforma-se à forma de um destino lamentável, considerando de todo modo que a união faz a força, mas também a forca, determinamos: os bem bons passarão a ser tratados como maus. Aos maus será dado todo o poder para que destruam-se mutuamente. Os excedentes serão considerados excelentes, sendo expulsos com honras militares. Os mínimos serão estilhaçados pelo máximo, distribuindo a mesma grandeza pequena aos iguais minúsculos. Os poucos que dispõem de tudo serão multiplicados pelo que não dividirem. Somas e subtrações serão consideradas traições ao patrimônio da pátria. Quem discordar poderá se manifestar nos formulários infestados de burocracia. Aceitas as desculpas, os documentos e seus autores serão arremetidos aos porões de segurança, onde serão conservados contra a parede, de costas, braços erguidos, fazendo ginástica para evitar cãibra maior. Os horizontes serão cobertos com montanhas de conhecimento arranjado, evitando o desconcerto das visões fugidias e miragens lisérgicas. O sexo inseguro será proibido. Como essas relações são perigosas por princípio, ficam igualmente eliminadas as carícias preliminares e o sexo seguro. Carícias no ambiente do lar serão consideradas incesto imobiliário, sendo incentivados tais pecados apenas pela manutenção do bom nome nas casas de família. Os suspeitos serão detidos em julgamentos subliminares. Os que forem absolvidos serão considerados suspeitos até segunda ordem. A segunda ordem será abolida pela primeira. Quem chegar primeiro pode partir de cara. Os idealistas deverão reformar os seus discursos. Os reformistas deverão fazer concertos. Os concertos serão populares. Algumas cabeças poderão rolar conforme a música. A violência será um instrumento de cordas eletrificadas, tocado com os punhos cerrados da inveja e a garganta seca do desprezo. Os imprevistos que derem na vista serão bloqueados. Os prejuízos serão reciclados. Os originais serão demitidos. Os lucros serão sabotados. O que estiver aberto deverá ser fechado. O que foi fechado poderá ser reaberto, desde que de acordo com as novíssimas orientações antigas. A antiguidade das coisas será avaliada pela juventude das apresentadoras de TV. As apresentadoras de TV continuarão a ser mais repetidoras que reprodutoras, assegurando os mesmos índices estéreis de audiência aos demais acostumados com imagens semelhantes. Os mártires masoquistas deverão comprovar o prazer de seu sofrimento de acordo com os santos tribunais de Inquisição. A alguns materialistas poderá ser dado todo o conforto impossível dos palácios cercados de soldados por todos os lados. Os incorruptíveis transformarão os outros em corruptos, pregando-lhes a agada afiada da injustiça aos pés da letra da lei. Tudo isso, bem entendido, ocorrerá pelas costas dos tribunais venais, fornidos de mau agouro, verbas de representação e influência. Dadas as despesas das coisas dessa lida, o suicídio coletivo será premiado com exéquias, caixões e tumbas. Tudo que nasce pelado, pequeno e sozinho deve morrer por inexperiência. Morte aos que não têm descanso e mendigam por salário. Morte aos que lambem os dedos, morte aos que dão trabalho. Morte aos desempregados atrapalhados, aos assalariados desesperados, aos empreendedores ufanistas. Morte aos vendidos, aos comprados e aos perdidos. Morte a quem suspende os juros para vê-los caírem devagarinho, esmagando as prestações alheias. Morte aos que devem e não pagam, aos que pagam direitinho, fazendo lucrar os usurários empalados de dinheiro. Morte aos aleijados que começam a andar repentinamente. Morte às gordas que emagrecem milagrosamente. Morte aos que pedem, aos que reclamam e lamentam. Morte aos que param para ver os circos se incendiarem, aos que se refrescam nessas chamas e aos que deitam-se na fama. Morte aos livrinhos sagrados de autoajuda, à psicanálise do esquecimento e aos juízos que se espalham em prisões e linchamentos. Morte aos deuses oniscientes, ignorantes e inclementes. Morte às baratas teimosas, às raposas sedutoras e aos ratos insolentes. Morte aos vira-casacas, às casacas empoeiradas,
aos sem casacas e os caridosos de gravata. Morte à inocência repassada, à virgindade consentida e à malandragem desbragada. Morte às benesses atrevidas, às igrejas corrompidas e à volúpia disparada em comerciais de espanto. Morte ao Pato Donald, aos McDonald's, aos Voltaires, Stalins, Pierres, Robespierres e Dantons. Morte aos Josés maquiavélicos, aos Jânios aristotélicos e aos Janotas de carteirinha. Morte ao que definha. Morte aos efeitos fora das causas, às calças coalhadas de furos e à solidez hipócrita dos muros. Morte às panelas raspadas, aos copos vazios e aos remédios genéricos para dores específicas. O nada será o mesmo para quem aspira tanta novidade revirada no passado. Quanto ao que virá, é certo que se as bactérias sobreviverem, terminarão por limpar as nossas heranças do seio da terra. Pode ser que nem a pena de morte seja a pena máxima. Por esses dados um tanto incomensuráveis, fica assim instaurado pela patrulha revolucionária o monopólio da virtude e o domínio da razão. Nenhuma trégua, nenhum acordo, nenhuma proteção. Quem tiver sapato não sobra. Quem não tiver, que espere por sua vez descalça nas filas de fuzilamento. Todo o poder aos macacos. Você pode desligar o microfone, por favor? Maoísmo. A revolução não é um jantar de gala. Ela não se faz como obra literária, um desenho ou um bordado. Ela não se pode concretizar com tanta elegância, tranquilidade e delicadeza, ou com tanta doçura, amabilidade, cortesia, moderação e generosidade de alma. A revolução é um levante, um ato de violência pelo qual uma classe derruba outra. Obras completas de Mao Tse-tung. É isso mesmo. A revolução não é um jantar de gala. Também não é um concurso de Miss, não é um chat pornográfico na internet, não é uma convenção de especialistas a revistas, nem um desfile de moda ecológica numa organização não governamental. A revolução se alimenta mal porque só se alimenta de renovação, por menores que sejam as novidades. A humilhação da revolução é a resolução da reformulação, que coloca em pé de igualdade os desiguais demais em necessidades. A revolução é uma habilidade tão grande de doar tanto de si que chega a doer. Desnecessário prescrever que a revolução deve se revirar em espirais concêntricas e congênitas, já que nasceu para transmutar-se, permanecer-se e inocular-se o vírus civil da desobediência. A revolução não é uma experiência civilizada, pode mesmo ser avacalhada. A revolução libera a energia da manada enfurecida que é preciso organizar para fazer crescer ou querer pastar para parar. Então a revolução também é militar, é viciada na virtude da violência. É inclemência de mais e morais de menos. A revolução é uma porrada na cara da noção de que nada muda de mão. Muda. De mão para contramão, causando inúmeros incidentes aos desorientados e descontentes. É uma missão, um desafio, uma confusão. Uma convulsão corretiva e correlativa da contra-revolução. Por essas e outras que se diz ao aprendiz que uma insurreição não é confortável, não é respeitável, nem é desprezível. É preciso não querê-la para não saber como evitá-la. A revolução não é um jantar de gala, mas muitos se acomodam às medalhas escovadas e se acovardam diante das patadas dos senhores mais antigos. A revolução é uma fera. Portanto, a revolução não é confiável, não é incorruptível, e se pode ser razoável para o animal humano, não está imune às maluquices dos reacionários mais mundanos. A revolução não é saudável para a cabeça e o pescoço dos envolvidos, sejam heróis, sejam bandidos. São milhões os brados incontidos, os balidos esquecidos, os martírios consentidos ou prestados em solidariedade à revolução, até que a vodka do tédio, ou o tédio da imaginação, venha embriagá-la de tensão e de burocracia. Uma revolução é uma epidemia inconformada que pode se destruir por nada. A paulada fria da bigorna no ferro quente. Meu caralho impotente! Como dar conta da vazão dessa pressão sanguínea, do tesão que desperta a revolução, querendo se esvair, irrigar, fertilizar e infernizar a serenidade dos aflitos? O mito da revolução de verdade está aí para instaurar o seu processo e degolar quem for impreciso para isso. E por isso a revolução tem todos esses fuzis, equipamentos importados, eventos de ocasião, pacientes em observação e agentes tão secretos que chegam a ser dementes. Ter dupla personalidade ou serem apenas as caras metades desses duplos incongruentes, com 1001 utilidades para os dois lados da praxis histórica. No hospital psiquiátrico da Revolução,
Os doutores cientificistas lavam as mãos para as sequelas puristas e injetam energia no coração do pelotão. É a droga saborosa e mais vistosa da ocasião. Haverá fuzilamento e execução até que o sangue deixe de ser espetacular. O melhor seria calar em nome de um certo realismo, que mal se deixa mostrar no que é errado, mas o fato é que alguns vão perder tudo. Todos vão ganhar um tanto contado e uns poucos tarados vão ganhar muito outra vez, mas dessa vez a miséria será maior. A revolução é de todos, ainda que uns e outros, como se diz. É bom não especular em meio a tanto obscurantismo. É sim preciso ter clareza, mas não demais. Porque é sempre bom lembrar que a revolução não é um jantar de gala, não é uma marca de refrigerante e nem um livro gigante que se brota na estante para ensinar o que todos deviam saber por si próprios. Regurgitar, engolir e regurgitar. Glória aos pratos cuspidos, aos compromissos traídos e à incoerência da opinião que foi mudada enquanto era dada. A revolução não se faz com uma canetada e nem com uma obra literária digitada, já que indigesta e cogestiva explode todas as formas conhecidas dos conteúdos comprimidos, reprimidos e explorados. A revolução não é uma segunda sagrada família, uma seita de renegados ou uma reunião de anônimos viciados e constrangidos. E se a revolução não se faz como obra literária, apesar de todos os sofrimentos impingidos e descritos nos cadernos, também não se faz como um desenho ou um bordado. A revolução nem é um texto decorado como esse. Revolução dá ou desce. Mas revolução não é coisa de viado. Isso não. A revolução poderá exigir certificado dessa desorientação sexual. Porque a revolução internacional pode sim ser moralista como um papa onanista assistindo a uma bacanal. Vai mal, vocês diriam. Puta que me pariu, digo eu. Mas a revolução não pode mesmo se concretizar com tanta elegância, tranquilidade e delicadeza. Não é um seminário de filosofia, uma conta que se adia ou uma coisa que se compra porque pode se vender. É bom saber, quanto ao sabor da filosofia desse materialismo, que o valor de uso da revolução alterou seu valor de troca, com a mais-valia inerente, enriquecendo a fantasia indecente desse proletariado mimado de presentes e desanimado com o futuro. Gente que já lutou duro por democracia e menos trabalho, mas que agora faz escola, implorando pela esmola e pelos honorários dos subempregos de temporada. Que nada. Isso não é revolução que se faça. Revolução não pode ser feita com tanta expiação, ansiedade, inquietude e concessão. Mas a revolução é uma trapaça que tem pressa. Por onde passa, essa coisa linda e cheia de graça arrebata os fiéis que se cansaram de rezar, porque eles querem é agir. Não são educados. São treinados no prazer de se molar como foram para obedecer. É o gás lacrimogênio que os faz chorar de tanto rir. Mas revolução é coisa séria. Não é festa, casamento ou comemoração. Revolução não se faz com suspiros, merengues, torta de limão, café com leite, bomba de chocolate, coquetel de camarão e nem com sonho de padaria. Não se faz e não se faria com tanta doçura, amabilidade e cortesia. Revolução é foda, meu. Põe na roda o que é teu para vermos o que seríamos dos outros se fôssemos todos os mesmos. Mas não somos bem assim. Porque se a revolução bem ou mal só pode ser de todos, é sendo de nenhum. Não há qualquer paradoxo nisso, não fôssemos tão michos com os nossos compromissos hereditários. A natureza contém a semente indiferente da liberdade, da confusão, da morte, do renascimento e da destruição. De maneira que a revolução não combina com moderação, atenção, previsão, desilusão, decepção, compreensão ou generosidade de alma. A revolução é desalmada por excelência, já que toda nobreza recrimina sua indecência, inocência e incompetência. Os melhores dentre os piores sempre odiaram a revolução, mas eles serão os primeiros a serem colhidos no paredão. A justiça será convocada a seu tempo para promover o esquecimento perene em um raro momento de indignação. A revolução é um levante, meu caro. É um puta de um ato de violência, companheiros. É uma guerra nuclear de arrombar pela qual uma classe derruba a outra. Vão encarar? Jornal cantado e acompanhado pela banda do Batalhão Naval para Cabaete do Rio de Janeiro.
desejavam verdadeiramente ser qualquer coisa nessa vida, como se diz às pessoas que se lançam às tarefas com a disciplina de quem ainda hoje acredita no dia de amanhã. Acumulavam livros, economias e certezas, e conhecimentos, e relações, e empreendimentos, dedicando-se cada qual por seu lado a fazerem render o tempo comum que dispunham em isolamento. Progressivamente, porque havia muito o que fazer que requeresse suas habilidades específicas, passaram a se encontrar nesses lugares de oportunidades variadas. Reconheciam-se de passagem, trocavam olhares repetidos, desconfiavam-se das intenções, mas apresentaram-se. Cumprimentavam-se com discretos acenos de cabeça, então com as mãos espalmadas e logo com abraços apertados. Convidaram-se aos aconchegos dos lares, misturando programas, filhos e mulheres, em brindes, comemorações e festas. Bêbados da mesma garrafa, reclamaram dos mesmos tédios pessoais e burocracias públicas para obterem as mesmas vantagens semelhantes. Como as possibilidades se somavam e quisessem multiplicar as realizações, resolveram diminuir as despesas. Com objetivos partilhados desses tantos, tornaram-se sócios. Operaram em vários mercados no calor da mesma hora, trazendo-lhes os refrescos dos ares condicionados, a variedade das concorrências e os dividendos inteiros que antes repartiam aos pedaços. Nesse anseio comum, os negócios prosperaram o suficiente para sentirem que o futuro melhorava de tempos em tempos, quando faziam seus balanços, refletiam-se nas conquistas e trocavam seus presentes, lembrando do passado subitamente remoto. Que as famílias se confundissem era produto da presença contínua de uns e outros aceleradamente. Tinham, é claro, suas divergências, cujas evidências só serviam para sublinhar as inumeráveis igualdades fraternas. Começou, talvez, porque um precisasse de dinheiro ao mesmo tempo que o outro. Mais dinheiro do que conferiam as suas partes, pois a divisão à metade já não o sustentava. Foram trocados amealhados nas sombras das aplicações, migalhas de centavos zerados ao acaso e transferidos na calada das noites de falsas horas extras. Era furtivo, mas se roubava na cara, supondo que a vítima não desse na conta corrente. O que era pouco foi ficando muito ou mais que isso. Não se sabe se um ou outro, num momento desses, percebiam ou sentiam-se lesados nos patrimônios mais ou menos adequados àquelas condições difíceis. O banco pegava-lhes nos pés alternadamente, de forma que podiam desculpar-se pelos deslizes mútuos sem levantarem-se as próprias suspeitas. Como tudo tendesse a uma certa inflação do desejo, e ao dinheiro se somasse a curiosidade, um começou a abrir as correspondências do outro. Assim tomavam ciência das novidades e crises que em nada os afetariam, não fossem os interesses crescentes nas intimidades alheias. Acharam um privilégio a obscuridade, a onisciência e a ignorância de suas posições confortáveis. Por tornarem-se sabedores de tudo o que desinteressadamente não lhes dizia respeito, podiam dar-se ao luxo de imaginarem as suas próprias soluções inúteis. Dessas imaginações para os atos foram poucos passos, alguns gestos, certas conversas que aconselhavam. Os amigos recíprocos foram aconselhados a distraírem-se mais. Aos parentes mais distantes aconselharam a tentarem-se com mais seriedade. Aos amigos ameaçaram de todas as formas que permanecessem fora daquele jogo de interesse, com severidade. Um aconselhou aos filhos do segundo como se fossem seus, com amor. O outro fez propostas impensáveis à esposa do primeiro, desafiando sua felicidade anterior. Provocadas pelo distanciamento, as mulheres abriam melhor seus corações aflitos aos generosos estrangeiros. A aparente frieza daqueles dois tornava ainda mais caloroso um reclamo escondido nessas coisas com que se metiam dia a dia. Em pouco tempo, os cachorros de um pararam de latir em desconfiança na casa dos outros. Os papagaios repetiam frases daqueles que não eram os donos da casa, lembrando a todos os demais que aquele um que havia não era mais o outro que faltava. A bondade devotada pelo que lhes era estranho fez de cada um deles o melhor exemplo nas casas alienadas de promissórias e segredos. Os filhos acabaram renegando o que era seu. Tomaram-se e comeram-se em surdina as mulheres excitadas como se fossem vinho e pão, porque, embora fizessem cerimônias, terminaram integrando-se em pecado barulhento e bem feito aos maiores inimigos. Antes que toda essa traição os atacasse pelas costas, uns e outros resolveram tirar tudo a limpo, lavando a roupa suja dessas verdades mal cheirosas numa sexta-feira santa, lançando no ventilador do escritório prestações vencidas, flagrantes dados na vista e suspeitas feridas dolosas.
Chocados com as atitudes desgostosas, brigaram violentamente. A ponto da autodestruição, maldisseram suas origens, trocaram definitivamente de lugar e refizeram a sociedade. Centro nervoso. É o cruzamento movimentado de um centro nervoso, onde os poucos aparvalhados que param de repente se esbarram nos que passam apressados por compromissos agendados de longa data. É um sinal que fecha, um carro que avança, alguém que xinga, que dá um chute ou um tapa nas marchas e contramarchas para conter ou descontar a agitação dos problemas complexos e compactos que há por resolver ou dissolver nessas vidas. Um é um homem, pelos trajes que veste. Não muito à moda que possa aparecer demais e, ademais, não muito fora dela, a ponto de desaparecer entre os coitados que vão e vêm com operários desse vespeiro. Muitos queriam estar nos lugares das rainhas, mas não tiveram sorte, jeito ou tiveram todo o azar de nascer num cômodo acomodado pela ignorância. Fazem da paciência uma ciência da esperança que não chega lá, já que lá ninguém chega. O tal homem de que trata este relato, ou retrato, conforme o realismo empregado, não é gordo, ainda que não possa ser chamado de magro. Também não é alto que não possa rastejar por baixo de uma ocasião ou outra em que a sua coragem venha a ser posta à prova pelas circunstâncias mais nefastas. É honesto de acordo com as circunstâncias em que atua. Não é ator. Não que seja verdadeiro por ele ser o que ele é. Um homem mente em qualquer profissão de fé. Assim, o homem pode ter se ajoelhado em prece, se quisesse ou fosse louco o suficiente para fazer uma cena tão demente ou deprimente em plena rua da amargura. O fato que não se conhece e não aparece testemunha para reconhecer é que ele pode simplesmente ter se abaixado por um trocado, uma joia perdida ou um recado anotado. Pode ter desfalecido, desmaiado, ou mesmo que estivesse descansando do cansaço que se abate sobre os porcos nos picadeiros, estaleiros, hospitais, abatedouros e hospícios. O homem estava abaixado por uma dessas razões malucas e, quando tomou o impulso para se erguer, alguém esbarrou-lhe no rosto, devolvendo-lhe ao chão. Agora o homem caiu sentado. Está mais ridículo do que preocupado. Não devia ser assim, porque quando planta as mãos para auxiliar os pés, 2 ou 3 dos transeuntes pisam-lhe feio, esmagando-lhe os ossos tortos no asfalto. O homem grita. Não é contra ninguém, ainda. Leva os braços à boca. O farol continua fechado e ele respira aliviado. Tenta outra vez. Projeta-se para frente como quem está crente que vai se levantar, mas tropeça. Se põe a tropeçar e tropeça 3 ou 4 vezes até que um joelho obscuro surge do nada e, mais do que duro, acerta-lhe em cheio pelo meio da cara assustada com tantas coincidências violentas. Ele cai. Mais uma vez é sentado sobre o rabo. Aquilo que lhe foi posto entre as pernas não lhe ajuda nada nesse suplício. Ele gira sobre as costas como numa pose de cinema. Tivesse uma metralhadora, atiraria a esmo pelos cantos das esquinas. Mas o homem é apenas esse gesto, essa ginástica em meio às pessoas que desviam para os lados, meio acostumados com esses trapos que se perdem nas esquinas. Ele junta mais uma vez as forças que são cada vez mais fracas. Acocora-se como um caipira que mastiga a paisagem num graveto, num ímpeto lança-se para cima. É um instante. Logo está sendo posto abaixo pelo ventre de uma gestante que se dirige diligente para o trabalho. Ele tem vergonha de reclamar com essa mulher. E com todas as outras, pois 5 ou 6 delas lhe acertam a nuca com bolsadas pesadas. Ele pede perdão. É um ato falho. Devia pedir ajuda para sair da situação. Pode ser que seja teimoso, sinta-se poderoso, ou pense que é ousado por cair estarrecido naquele engarrafamento de gente que segue em sua urgência mesquinha e necessária sobrevivência entre os da sua laia ou espécie. São estes mesmos que continuam tangenciando, esfregando, raspando e batendo no homem, cujas roupas em frangalhos dariam o que falar aos mendigos indignados. Sua pasta de segredos foi arrancada dos seus dedos trêmulos há muito tempo atrás, permanecendo estendida na faixa pintada para os pedestres. Os pedestres continuam andando como corpos celestes ou partículas de átomos atômitos para atingir o lado oposto. É apenas um entroncamento que o homem destroncado quer alcançar como qualquer outro. Mas hoje é o seu dia. Está levando porradas às carradas escarradas por todos os lados do rosto. Seu nariz sangra um jorro adocicado que o danado leva à boca. Os dentes balançam como se conversassem ou trepassem uns nos outros. São crocantes nas entrelinhas do homem que então resolveu suplicar na sua solidão, abandono, tontura ou burrice. Ele chora a sua agrura mais que grita. Ele guincha mais que pede enquanto seu olho incha a ponto de cegá-lo. Muitos ainda poderiam vê-lo.
E ele apita. Apita como um barco naufragado na apatia que chove no molhado. Ele está suado, ofendido, insiste em se colocar em pé, apenas para cair de quatro, ser mais uma vez chutado para debaixo do tapete da pista ao sabor de uma boca de lobo. Do meio de um hematoma de arrepiar, o homem ainda lança um olhar embaçado, meio enviesado pelas nuvens da tempestade que o cerca. Quando ele percebe que ninguém o percebe, coloca suas últimas forças para se agarrar com unhas e dentes na sarjeta. Mas é tarde. O farol se abre e escurece.